Olá pessoal, sou professor de Física, meu nome é Márcio, né? Hoje nós estamos dando uma continuidade a um estudo que está sendo feito aí dessa forma, né? Pela televisão, pela rádio. As demais aulas estão na plataforma, né? Tem um canal no YouTube lá que você pode assistir todas as aulas que foram dadas. Hoje nós estamos na aula de número 11, né? O conteúdo aqui é do segundo ano, mas a aula é direcionada para o terceiro ano porque é um nivelamento. Então, nós estamos revisando alguns conteúdos antes de começar aí o conteúdo propriamente dito. Então, vamos lá para a nossa tela, né? O conteúdo de hoje, da aula 11, é eclipses, na verdade, tanto os do Sol quanto os da Lua. Então, vamos ver aqui as condições de eclipse, os tipos de eclipse, o que vai ter aí envolvendo de física um com o outro, tá? Então, primeiro, pessoal, para definir ali o que é um eclipse, nós temos que diferenciar o que é sombra, umbra e penumbra. Então, primeiro, para produzir um eclipse tem que ser um corpo extenso. Você pode ver ali em azul uma lâmpada um pouquinho maior. Então, se fosse uma fonte pontual, por exemplo, um pontinho muito pequenininho, ia produzir uma fonte de luz em linha reta. Nós precisamos de um corpo extenso para que a luz seja emitida em várias direções. Então, por isso que tem ali um corpo extenso, ó, várias setinhas aqui passando ao redor aqui, e aí vai produzir aqui uma região que a gente chama de sombra. Essa parte mais preta aqui é a sombra. Então nós precisamos de sombra para ter um eclipse. E essa sombra é causada por um obstáculo. E aí vai produzir o eclipse. A sombra, em alguns livros, em algumas nomenclaturas, é chamada também de umbra. Então sombra e umbra é a mesma coisa. Mas nós temos aqui uma região chamada de penumbra, que é uma sombra, só que uma sombra mais clara do que a umbra. Então a gente tem a umbra e a penumbra. Então nós precisamos ter esses dois para formar um eclipse. E aqui está a imagem perfeita, né, do que eu acabei de falar. Nós temos aqui a sombra, nós temos aqui a penumbra, né? E aqui a sombra aqui de um eclipse, ó, formada aqui na Terra. Como esse lado aqui está dia, né? E aqui a parte está escura, então a gente já pode saber aqui que, por exemplo, é um eclipse solar. Então vamos aqui ver os tipos de eclipse. Temos os lunares e os solares, né? Nós temos o lunar total, penumbral e o parcial. Solar nós temos também o total, o anular e o parcial. Então vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Então nós temos aqui o eclipse. Que eclipse é esse que está passando aqui, pessoal? Nós temos o Sol. De um lado está iluminado porque está dia. Então nesse lado de cá não tem eclipse nenhum. Mas no outro lado está passando a Lua. E a Lua está pegando uma parte da luz do Sol. Chega um momento aqui onde ela começa a entrar na sombra, a entrar na umbra, e aí você vai ter um eclipse aqui, porque o pessoal que está desse lado de cá, onde é noite, vai ver a Lua. Só que vai chegar um momento que essa Lua vai desaparecendo, chega um momento aqui que ela fica no eclipse total. Nesse momento aqui, ó, ela está no eclipse total. Aqui é um eclipse penumbral, ó, nós vimos a classificação aqui, ó, eclipse penumbral. Aqui, quando a Lua começa a entrar na umbra, na sombra, nós vamos ter o eclipse parcial. E no momento que ela está aqui totalmente na sombra, coberta aqui, nós temos o eclipse total. E aí depois o processo vai ser desfeito. Então esse é o eclipse lunar. Penumbral, parcial aqui no limiar e depois o total. E aí nós temos aqui, ó, esse processo, é uma foto de um eclipse, né, só tirada aí em diversos momentos, né? A Lua aqui, ó, está no eclipse parcial, e aí chegou um momento onde ficou toda aqui coberta, e aí virou aqui o eclipse total, né, formando aqui a lua de sangue, que o pessoal chama. A diferença do eclipse penumbral é quase imperceptível, pessoal, só fica um pouquinho escuro, ó. Então, tem aqui a lua cheia, e aqui é um eclipse penumbral, ó, porque está passando numa sombra bem fraquinha, ó. Como posso mostrar aqui para vocês, ó. Nessa sombra aqui, ó, o eclipse penumbral é formado. Mas tem esse eclipse, é uma classificação, né? Segundo a União Internacional de Astronomia. Agora aqui nós vamos ver a configuração de outro eclipse, né? Que eclipse vai ser esse? Ó? Então, ó, primeiro, nós temos que observar essa estrutura aqui, ó. Nós temos o Sol parado aqui, relativamente parado, né? O Sol está lá no canto dele, mas ele se move junto com a galáxia. E nós temos a Terra, que também aqui tem uma posição relativamente fixa. Mas a Lua, ela faz um processo aqui, ó, que nós chamamos de órbita. Ela vai girar
ao redor da Terra. Órbita significa caminho ao redor de outro astro. Então, esse caminho que está pontilhado aqui, ó, é o caminho em que a Lua passa ao redor da Terra. E a Terra, por sua vez, se movimenta ao redor do Sol. Então, a Lua, ela está aqui, vai formar um eclipse lunar. Total, penumbral, parcial. Mas quando a Lua estiver aqui, ó, nós vamos ter outro tipo de eclipse, o eclipse solar. Então aqui nós temos que o eclipse lunar ocorre de noite e o eclipse solar, obviamente, ocorre de dia. Porque a Lua vai se posicionar, nós temos aqui a configuração, ó, Sol, Terra e Lua. Mas se eu tiver uma configuração entre Sol, Lua e Terra, nós vamos ter um eclipse solar. Então, basicamente, o que vai inverter é somente aqui a posição da Lua e da Terra. Ó. Se eu tiver a Lua entre a Terra e o Sol, é eclipse solar. Se eu tiver a Terra entre a Lua e o Sol, vai ser eclipse lunar. Interessante, ó, que se alguém tivesse aqui na Terra, desculpa, na Lua, iria ver um eclipse da Terra, porque a Terra ia se posicionar na frente do Sol. Então seria um eclipse aí terrestre, né? Só que visto da Lua lá, e a Terra ia produzir uma sombra na frente do Sol. Ou seja, seria um eclipse solar causado pela Terra, né? Para as pessoas vistas aqui da Lua, tá? A gente aqui classifica os eclipses vistos da Terra. Então vamos aqui continuar a nossa aula. Nesse ponto que parou, né? Então, ó, nós temos o Sol, a Lua e a Terra. Portanto, aqui, a parte que está dia vai ver um eclipse solar. E aí, vamos ver a classificação aqui, que nós vimos aqui, ó, dos eclipses solares, ó, total, anular, parcial. Estão aqui, ó. Então, aqui é um eclipse parcial e aqui é um eclipse anular, desculpa. Estava aqui, ó, anular. Por que é anular? Nesse caso aqui, o eclipse não é total. Se ele se encaixasse, e a Lua se encaixasse perfeitamente aqui, ao redor do Sol, se tivesse um sobreposto no alinhamento certinho um com o outro, nós não veríamos esse anelzinho de fogo. Ó, por isso nós chamamos de eclipse anular. Mas aí ocorreria o eclipse total. E aí depois a Lua vai saindo, e aí volta o eclipse parcial de novo. Então, pessoal, ó, coloquei aí quando é que é o próximo eclipse. No caso, esse eclipse aqui, ó, tá dizendo anel de fogo, né? Que tipo de eclipse é esse aqui? Você já pode classificar, porque você acabou de aprender. Esse eclipse aqui é um eclipse solar do tipo anular. Então, a Lua está aqui na frente, só que é possível ver o anelzinho de fogo aqui ainda ao redor. Então, é um anular, não é um eclipse total. E essa foto, pessoal, aqui... Desculpa, a foto desse eclipse fica dessa forma aqui na Terra. Ó. Então, as pessoas dessa região aqui veem a sombra da Lua na frente do Sol. E aí, é produzida essa foto aqui, né? Essa fotinha aqui. E quando o eclipse for anular, vai ser dessa forma aqui, ó. E tá aqui a data, ó. Isso aqui é uma matéria que eu tirei da internet, ó, no site de astronomia. 14 de outubro de 2023, ano que vem, no dia 14, lá na região de João Pessoa, né? Vai ser possível ver esse tipo de eclipse, né? É possível ver também esses eclipses, pessoal, na internet. Muitas pessoas filmam, né? É lógico que como tá olhando aqui para o Sol, tem que tomar certos cuidados, né? Tem que estar com a lente específica aí para não queimar o olho. Que você vai olhar diretamente para o Sol. Não pode olhar, se for olhar com telescópio, né? Tem uma lente específica também para que você não fique cego, não queime sua retina, né? E aí tem que seguir todos esses cuidados, tá? São eventos aí, você coloca lá no computador todas as datas, né? E as velocidades aí dos astros, ele encontra ali, fazendo um cálculo, né, um algoritmo, onde é possível descobrir onde estão e onde vão estar os objetos em certas datas. O computador separa essas datas e faz um calendário de eclipse, bem bonitinho. Né? Então aí vamos aí fechar a nossa aula, vamos ver aqui uma questão e vamos terminar a nossa aula aí, tá? Então vamos ver. Questão de 2012, ó. Os eclipses ocorrem quando um astro, na sua movimentação com o espaço sideral, oculta momentaneamente outro astro. Observe o desenho. Esse aqui é o desenho. Temos o Sol, temos a Terra e temos a Lua. Aqui temos a penumbra e aqui temos a umbra, né, ou a sombra. E aqui está a Lua. O desenho acima
está representando o eclipse total da Terra, total da Lua, parcial da Terra, parcial da Lua, parcial do Sol. Interessante, pessoal. Nós temos aqui algumas alternativas, ó. E esse eclipse está fazendo referência a que pessoa, né? Quais são as pessoas que estão enxergando esse eclipse? Poderia ter pessoas aqui na Lua. A questão poderia ter falado, ó, a pessoa da Lua vai enxergar que eclipse. Mas aqui, logicamente, é o pessoal da Terra, tá, pessoal? Ó, se fosse na Lua, a pessoa da Lua estaria vendo um eclipse solar produzido pela Terra. A Terra vai fazer uma sombra aqui na Lua, né? Só que a Terra é muito maior do que a Lua, né? E ia ver todo esse hemisfério aqui, ó, não só uma parte, como nós vimos nos slides anteriores, ó. Nos slides anteriores nós vimos aqui, ó, que como a Lua é menor do que a Terra, produz uma sombrinha aqui, ó. Mas nesse caso, como a Terra é maior, seria visível para todo um lado aqui de quem está desse lado da Lua. Isso vendo aqui da Lua, a pessoa veria um eclipse solar terrestre, né? Um eclipse solar causado pela Terra. Mas, a partir do pressuposto que nós estamos na Terra, e esse eclipse aqui já é classificado, eu apresentei para vocês, nós vamos decidir aqui o que é dentro das alternativas que nós possuímos, ó. Nós temos a configuração entre o Sol, a Terra e a Lua. Então, as pessoas que estão do lado que está dia vão ver só o Sol. Então, aqui não tem eclipse. Mas do outro lado, tem a Lua. Quais os eclipses, né, que são possíveis aqui? Ó? Os eclipses lunares. Das pessoas que estão desse lado de cá vão ver a Lua. Em que fase? Total ou parcial? Porque aqui nós já temos aqui, ó, total da Lua, parcial da Lua. O parcial seria o quê? Enquanto a Lua está entrando aqui na sombra, está entrando aí na umbra. A partir do momento que ela está inserida totalmente na umbra, que é a sombra, nós vamos ter um eclipse total da Lua. Então aí, nós temos aí a alternativa B como nosso gabarito certo. Então nós acabamos a aula, tá, pessoal? Espero aí que vocês assistam as demais aulas, assistam qualquer aula que vocês quiserem do ano passado ou desse ano, com calma, faça anotações, estude e estejam atentos aí para a TV, essas aulas são transmitidas na TV e você possa tirar suas dúvidas, né, vendo isso aí de uma forma melhor, mais calma, fazendo anotações. Peço que vocês assistam as demais aulas que vão vir e até mais!